Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast. Meu nome é Jéssica, sou psicóloga e nesse podcast você já sabe, né? A gente aprende muita coisa relacionada a relacionamentos, autoestima, autodesenvolvimento, tudo que é necessário para você ser uma pessoa melhor e se relacionar melhor com as outras pessoas. E no assunto de hoje, a gente vai falar de algo importante, o qual eu considero uma das coisas também mais difíceis da gente aí aprender. Mas não é impossível. Hoje a gente vai aprender a lidar com a crítica. Eu acredito, né, que a maioria aí das pessoas não tem uma facilidade. Assim como você aí que está me ouvindo deve ter dificuldades de lidar com as críticas. Claro, né? Você não acorda em um belo dia e pensa assim, nossa, hoje eu acordei para receber críticas, eu acordei para que as pessoas cheguem até em mim e me critiquem bastante. A gente não acorda pensando em receber críticas. E realmente, nós temos dificuldades de receber críticas. Mas se eu te disser que a crítica pode te ajudar no seu crescimento, porque você precisa entender que existe aí uma diferença entre conselho e crítica. Primeiro a gente precisa entender que dentro dos conselhos pode vir alguma crítica sim, mas na crítica jamais se carrega um conselho. Porque eu penso assim, que quem te critica, ela não é uma pessoa que espera que você evolua, que você cresça. Essa pessoa ela não está com a menor vontade de te ajudar. Na verdade, essa pessoa ela quer te destruir, porque se você parar e pensar, o que a crítica faz? A crítica ela só machuca, ela só corrói por dentro, ela faz com que você se sinta a pior pessoa do mundo. Então, quem critica você não é uma pessoa que quer ver o seu bem. Eu penso dessa forma. E, na verdade, quando a gente para diferenciar, o conselho, ele muda a sua vida, ele te ajuda a construir coisas boas, mas aí sempre surge, né, aquela dúvida, né, já como que eu posso saber o que é o conselho e o que é uma crítica? Primeiro a gente precisa entender que assim como eu, como você, como todas as pessoas na vida, todo mundo já errou. Todo mundo ainda às vezes erra. E a gente não pode pensar que durante aí a nossa vida todas as pessoas vão ficar nos aplaudindo. E não é assim que funciona, né? A todo momento nós estamos aprendendo algo. O problema é que como que podemos lidar e como que isso chega até nós? Como que eu sei que a crítica me abala? É muito fácil de você saber a diferença aí. Se você parar para pensar como que uma crítica te afeta, eu vou te fazer uma simples pergunta. Se tem 100 pessoas aí com você, 99 te elogiam e apenas uma te critica, qual é o pensamento que domina o seu coração? Pensa aí. É essa uma, né? É a infeliz dessa uma pessoa que faz com que você fique pensando coisas. Só que aí 99 fala assim, nossa, fulano, como que você é bom, como que você é bonito, como que você é isso, como que você é aquilo. Mas essa pessoa aí, infeliz, fala assim, nossa, mas você faz tudo errado, você não faz nada certo, você só faz as coisas mal feitas. O que você vai pensar? Você já fica pensando assim, nossa, nada dá certo na minha vida. Como que eu vou fazer as coisas se nada do que eu faço tá bom, se nada do que eu faço é legal? E eu acredito que a maioria das pessoas são assim. Né? Até você entender como que você faz para lidar com as críticas, você sempre pensa, você sempre dá força para a crítica mesmo. Então pode passar 1000 pessoas. Se 999 te elogiar, mas aquela uma falar alguma coisa, você vai focar sempre nessa pessoa, entende? Então, a partir do momento que você aprende a lidar com as críticas, você vai deixar essa uma de lado, porque o que é uma pessoa entre 999? Me fala aí. Por que dá valor para essa única pessoa? Você vai entender mais pra frente também o porquê que talvez você dá valor uma única pessoa. Só que aí como que eu faço, né, Jé? Pra não deixar isso acontecer? Como que eu faço pra não deixar as críticas me paralisarem e fazer com que eu não consiga
dar sequência na minha vida. Você tem que começar a ouvir a crítica e aprender com ela. Depois que eu entendi isso, de que a gente precisa ouvir e aprender com a crítica, as coisas fluem bem melhor. Agora, se você ouve e de alguma certa forma ela te incomoda, saiba que não será algo bom para a sua vida. Às vezes nós precisamos ser criticados, sim, mas pelas pessoas corretas. Eu aprendi muito isso. Não é qualquer pessoa que a gente tem que dar ouvidos. Tem que ser pelas pessoas que tenham sabedoria e não por aquelas pessoas que não construíram absolutamente nada. Não por quem quer destruir a sua vida, mas por quem te ama de verdade. As pessoas que querem ver o seu bem, elas vão te dar conselhos. Lembra que eu falei? Os conselhos, eles podem vir com algumas críticas, mas são com sabedoria. É algo para ajudar no nosso crescimento e não de pessoas rasas que não têm nada para acrescentar e além de só trazer crítica para nossa vida. É aí que você tem que pensar. Que tipo de pessoa que você está lidando? Então, se você tem alguém na sua vida que às vezes faz você refletir, de certa forma essa pessoa te critica, mas com sabedoria. É para te ajudar. Não, jamais deixe essa pessoa ir embora da sua vida. A gente precisa de pessoas que nos falam a verdade, mas de uma maneira correta. Porque tem gente que nos diz a verdade de maneira errada. Presta atenção. E aí é a mesma coisa com elogio. Porque com a crítica a gente tem muita dificuldade. Mas e com elogio? Você tem dificuldade de receber elogio? Eu acredito que não tanto, né? Na verdade, a gente até gosta de receber elogios. Só que a gente sabe diferenciar quando um elogio é verdadeiro e quando um elogio não é. Na verdade, você sabe, né, que às vezes você encontra uma pessoa e essa pessoa fala assim, nossa, como que... Ai, amiga, como que você tá bonita? Como que você tá elegante? Mas você sabe que no fundo essa pessoa tá sendo falsa com você, não é? Ela falou de uma forma ali que você já percebeu que não foi tão bacana. E aí você sabe que quando você virar as costas, essa pessoa vai falar de você. Por mais que você sabe que essa pessoa fez um elogio, você sabe que não é verdadeiro. Então, por que com a crítica seria diferente? Só que quando essa pessoa te elogia, o que você faz? Ai, muito obrigada, amiga. Não precisava. Nossa, você dá as costas e depois vai embora. Porque você já sabe como que é aquela pessoa. Então você consegue diferenciar o elogio da crítica. Mas você tem dificuldades de diferenciar quem está falando. E se eu te falar que para você é muito mais importante quem está falando? É muito mais importante você saber a pessoa que está te criticando e não em si a crítica que ela fez. Para você, o quem é mais importante do que o quê? Porque você dá mais valor para a pessoa e são esses tipos de pessoas que acabam prejudicando a nossa vida. Então, presta muita atenção em quem está conversando com você. A gente pode receber os aplausos na nossa vida. Na verdade, eles não podem parar. Mas as críticas, elas têm que ser bem menos, não é verdade? A gente tem que saber selecionar as coisas aí. Saiba diferenciar quem está falando, né? Se é uma pessoa com muita sabedoria ou é uma pessoa qualquer. O fato é você saber quem está falando. As pessoas que querem o seu bem, que vão te ajudar no seu crescimento, são as pessoas com sabedoria. Então, por quê? Você tem que dar ouvidos às pessoas que não desejam o seu crescimento. E aí, o que você pode fazer se tem essas pessoas aí na sua vida? Você não tem que responder mais, você não tem que dar mais atenção, você tem que ignorar essas pessoas. Se essa pessoa falar alguma coisa, fala assim, então tá, ok, tá bom. Vira as costas. Da mesma forma que quando uma pessoa te elogia e você sabe que elogio não soou como uma verdade, você sabe que aquela pessoa é falsa, da mesma forma que você agradeceu lá atrás, falou, opa, obrigada, né? Você tem que fazer com a crítica também, porque com a crítica você tem que ser diferente. Entende? É isso que eu tô tentando mostrar pra vocês, que a crítica não vai te levar a lugar nenhum. Deixa essas pessoas falando sozinha. Deixa ela lá. Para e pensa. Imagina como será que é a vida dessa pessoa, que ela só coloca defeito em tudo. Todos os dias ela acorda e ela quer encontrar algum defeito em alguém. Pensa comigo,
O quanto que a vida dessa pessoa é péssima, não é? Tudo que a pessoa olha, ela encontra algum defeito. Parece que é a profissão dela. A profissão dela é encontrar defeito nas pessoas. Aí ela chega lá pra você e fala: nossa, como que sua roupa tá assim? Ai, não, mas a minha roupa eu comprei em tal lugar. Nossa, mas você veio de ônibus? Ai, como que você comprou esse carro? É parcelado? Ai, o meu foi à vista. Então, ela já acorda pensando em quem ela vai colocar defeito. Pessoas assim, elas não adianta. Pode ir no lugar que for, elas vão encontrar defeitos em tudo. O problema não é o lugar e nem as pessoas. O problema é com essa pessoa mesmo. Então, volto a repetir. Por que você dá valor? Entende que quanto mais longe a gente chegar, quanto mais sucesso a gente ter, quanto mais coisas a gente conquistar, quanto maior você se tornar, os críticos, eles também vão ficando cada vez mais profissionais. A vontade que eles têm é de te criticar o tempo todo. Então, até que uma hora você tem que fazer eles cansar. Porque quem é ignorado, quem não é correspondido, uma hora cansa. Agora, se toda vez alguém vai lá e fala alguma coisa, você se dói, você fica assim, você quer tirar satisfação, você quer saber quem que foi, você tá dando um combustível para essa pessoa continuar o que ela está fazendo. Ah, mas e se a pessoa não parar? Uma hora, ela vai ver que você não para também. Você vai continuar aí conquistando as coisas que você deseja. Até que chega uma hora que não funciona mais, porque daí essa pessoa pensa assim: poxa, eu tô colocando todos os defeitos possíveis, mas essa pessoa não consegue parar, ela só cresce cada vez mais. Então ela parte para outra pessoa. Mas se essa pessoa ainda ali fica insistindo, continua vivendo. Não olha para trás no sentido assim, não olha para o que essa pessoa está falando. Olha para as pessoas que querem ver o seu bem. Quando eu entendi que eu tenho que focar nas pessoas que querem ver o meu bem, olha, mudou muita coisa na minha vida. E eu queria que você tentasse isso, pelo menos. Então, se alguém que não tem sabedoria, que não tem... Então, essa pessoa que só coloca defeito é uma pessoa que não tem sabedoria nenhuma na vida. Jamais pare de fazer as coisas que você faz por conta disso. Mas se é uma pessoa que tem sabedoria, ela vai saber te dizer algo que a pessoa vai fazer você refletir sobre as suas coisas. Poxa, será que eu tô mesmo assim? Olha, talvez eu preciso mudar isso. Talvez realmente a gente precisa ir dar uma engolida no nosso orgulho e pensar: poxa, realmente tá errado, eu tenho que mudar isso daqui. Mas essa pessoa, ela vai fazer com que você pense e faça com que você enxergue caminhos, sabe? É como se ela fosse uma mentora na sua vida. Então, ela faz você refletir. Só que a gente precisa saber selecionar as pessoas que a gente quer na nossa vida, né? As pessoas que estão ali ao nosso redor. De pessoas que desejam o nosso crescimento. Tenha pessoas para ser a sua mentora ou o seu mentor. Pessoas que sabem ali o que falar. Eu, por exemplo, eu tenho minha supervisora que me ajuda a evoluir ainda mais na minha profissão. Então, se eu quero saber alguma coisa, se vem alguma crítica dela, eu sei que é uma crítica para o meu crescimento. Não é uma crítica para me destruir. Tem minha mãe, que sabe exatamente dizer o que eu preciso ouvir. Tem o meu pai. Tem o meu marido, que é um ponto fundamental também. Então, eu ouço pessoas que querem ver o meu bem, que querem ver o meu crescimento. Essas críticas, sim, eu tenho que olhar com muito carinho e ver o que eu posso mudar. Ou de pessoas que me viram uma vez na vida. Ou ali que estão comigo, mas que sempre colocam algum defeito. Por que eu tenho que dar valor para essas pessoas? Por que eu tenho que gastar o meu tempo com elas? E por que você aí tem que fazer a mesma coisa? Entende? Procure selecionar melhor as pessoas. Quando alguém te criticar, se atente para quem está falando e o porquê que você está dando tanto valor para essa pessoa. Espero que esse podcast tenha feito sentido na sua vida. E se você tem alguma história para contar sobre alguma crítica que você recebeu, a qual foi assim, que te marcou muito, compartilha lá no meu Instagram, manda no meu direct, que a gente pode conversar sobre. Será um prazer ouvir a sua história. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.